Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma coluna que saiu aqui, de uma informação que saiu no Estadão e na Veja, tá? E eu vou traduzir essa informação para você, porque no final das contas essa informação aqui é incompleta, tá? O que está dizendo aqui é que Bolsonaro teria acionado pessoas para conversar com o Tarcísio sobre uma chapa Tarcísio-Michele, ou seja, Bolsonaro tá vendo que não vai conseguir concorrer em 2026, essa é uma possibilidade que existe de fato, e no final das contas já estaria preparando o caminho para o Tarcísio. Vamos entender o que tem por trás disso daqui, porque eu gosto do Tarcísio. Se for essa chapa do Bolsonaro, votarei com todo o prazer em Tarcísio, acho ele um nome ótimo, excelente. Ah, o pessoal tá falando, não, mas ele tem o apoio do Kassab, ele tem o apoio do MDB. Meu amigo, melhor ainda, pô. Quanto mais apoio ele tiver, melhor. Não quer dizer que ele vai... O importante é ele ter a firmeza no que ele quer fazer. E eu tenho certeza que o Tarcísio tem essa firmeza, não só em fazer bem a economia, como em cuidar da anistia aos presos do 8 de janeiro, em anistiar o próprio Bolsonaro, quiçá. Vamos entender esse caso aqui, o que tá em jogo aqui, por que teria havido essa mudança no comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe, sempre se soube, né? O próprio Bolsonaro sabe que existe a chance dele não poder concorrer em 2026. Mas, até aqui, ele sempre deixou claro que ele é o candidato. E, publicamente, ele continua dizendo que ele é o candidato. Mas, segundo está dizendo o Estadão, ele teria dado umas dicas de que teria conversado e aceitado o Tarcísio. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos ver aqui a notícia do Estadão, porque, de novo, quando você lê um negócio no jornal, na mídia tradicional, você tem que ler com cuidado. Você sabe que esse pessoal tem agenda por trás disso, né? Então tá aqui, ó. Ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou ao governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que está disposto a apoiá-lo como candidato a presidente nas eleições de 2026, em uma chapa que teria como vice a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então seria uma chapa Tarcísio Bolsonaro, uma chapa que vai ter o nome Bolsonaro na chapa, então uma chapa que vai ter uma força muito grande. Vocês sabem, a minha visão é que do ponto de vista eleitoral a Michele seria até mais forte do que o Tarcísio, mas de fato o Tarcísio tem uma boa entrada em outros partidos, tem uma negociação política melhor e tem também o ponto mais importante, ele tem a questão econômica bem resolvida, ele é um liberal na economia, o que é uma coisa excelente, é o que o Brasil precisa, diminuir o tamanho do Estado, né? Aqui, ó, a informação circula entre membros do primeiro escalão do governo paulista e parlamentares da direita. Pelo menos 2 interlocutores de Tarcísio confirmaram a informação. Um outro reforçou o Estadão que a possibilidade da chapa Tarcísio-Michele esquentou nos últimos dias, né? E a assessoria de imprensa do governador negou, ou seja, publicamente está tudo negado aqui, estão falando de especulação e coisa e tal. Agora, eu vou te falar um negócio, eu não duvido dessa especulação, porque como eu já falei para vocês, esse caso todo do inquérito do golpe é, antes de mais nada, um inquérito político, né? E Bolsonaro pode estar querendo até falar para o pessoal, tipo, isso, olha só, esquece, eu não vou ser candidato a presidente não, deixa quieto, não vou deixar outra pessoa no meu lugar e coisa e tal. Isso é uma coisa que pode ser de interesse do Bolsonaro transparecer neste momento, por mais que não tenha nada decidido. Lembrando, né, não vai ter nenhuma decisão sacramentada até lá. E, de novo, se Bolsonaro indicar o Tarcísio para presidente, votarei no Tarcísio com a maior alegria. Acho uma excelente escolha, voto em quem o Bolsonaro indicar. Mas o que me parece é que não é interesse do Bolsonaro ventilar esse nome agora, né? Isso aqui está sendo ventilado em função do processo lá no STF. O Alexandre de Moraes não vai se mover por isso daqui. A gente sabe, o Alexandre de Moraes é um radical. Mas talvez outros ministros no STF olhem para isso e falem, pô, olha só, no final das contas o Bolsonaro aí tá aí, não vai ser candidato, ele já está inelegível por conta dos embaixadores e não sei o que lá, então deixa quieto, né? Vamos deixar para lá esse negócio. Pode ser que seja nesse sentido, entenderam a estratégia do Bolsonaro? Eu acho que é uma boa estratégia, eu acho que isso aqui, esse vazamentozinho aqui foi uma boa. O advogado do Fábio Van Garten, que faz a intermediação de Bolsonaro com a imprensa, disse que está focado no caso do Gilson Machado do PL, que foi preso preventivamente na sexta-feira 13. Aliás, já foi liberado, o Alexandre de Moraes já
revogou a prisão dele, ele queria o celular, tá na cara agora, ele queria fazer o Fishing Expedition. Não teve nada do Gilson Machado ter tentado um passaporte, isso foi tudo mentira, todo mundo sabe que é mentira isso, não teve nada. Crime nenhum. O que eles queriam é pegar o celular do Gilson Machado. E pegaram o celular e aí meio que liberaram o cara e deixaram pra lá. Ou seja, tá na cara que é Fishing Expedition. Um absurdo isso, tá? Porque né, não deveria ser assim que a justiça funcionava, né? Mas, enfim, essa é a história. É menos mal, tá? Porque pelo menos parece que o Xandão não quer pegar o Gilson Machado como um novo coelhinho. Ou talvez a situação dele no STF já esteja tão queimada que o pessoal falou, pô, Xandão, peraí, cara, não, tá pegando mal esse negócio, não, pô, para com esse negócio aí que, pô, tu já usou o truque do coelhinho um monte de vezes aí, pô, dá uma maneirada nessa história aí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o foco do Bolsonaro nesse momento era isso, mas já resolveu, o Gilson Machado já está em casa, já foi liberado pela polícia, então menos mal essa história toda, e suspeita de ajudar o Mauro Cid a fugir. Porra, uma idiotice isso, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Segundo pessoas com trânsito entre ambos, o plano traçado é que Bolsonaro dê a bênção pública ao governador somente na reta final do prazo de desincompatibilização em abril de 2026. Lembrando que como Tarcísio é governador de São Paulo, se ele quiser concorrer para presidente da República, ele tem que deixar o governo de São Paulo em abril de 2026. Tem uma data específica, tem um dia de abril específico que ele tem que sair, né? E aí, nesse caso, o Bolsonaro, antes desse dia, evidentemente, mas nessa época, daria o apoio formal ao Tarcísio, e o Tarcísio sairia do governo de São Paulo. O Tarcísio, se ele quiser se candidatar à reeleição em São Paulo, ele pode continuar no cargo de governador até o final do processo, e só então se candidatar à reeleição, né? Mas para ele ir para a presidência, ele tem que se desincompatibilizar em abril. Então, nesse momento que seria, Bolsonaro daria a bênção pública para todo mundo. Até lá, o candidato é Bolsonaro, continua a mesma coisa, para não perder força política em meio ao processo que enfrenta no STF. Na outra ponta, a estratégia também beneficiaria Tarcísio, evitando o desgaste de se colocar como candidato cedo demais. Eu tinha mencionado isso, né? Isso é um outro problema, porque qualquer pessoa que seja apontada como candidato a presidente no lugar de Bolsonaro vai apanhar da imprensa. A imprensa é fortemente pró-Lula. Então vai bater no Tarcísio, vai bater na Michelle, vai bater no Eduardo Bolsonaro. Quem quer que seja o candidato do Bolsonaro vai apanhar muito, né? Mas aí você pode pensar assim, mas então, se era esse o objetivo, por que esse pessoal está vazando isso para a imprensa? Porque não tenha dúvida, né? Deram uma vazada para a imprensa isso daqui. Talvez exatamente para aliviar para o Bolsonaro no caso do tribunal agora, do STF. Não sei se é esse o caso, né? Mas pode ser que seja esse o caso. E de novo, eu gosto do Tarcísio. Para mim seria uma saída ótima isso daqui se for esse o plano do Bolsonaro, né? Um interlocutor que conversa com o governador periodicamente disse ao Estadão que o tom mudou. Há alguns meses, segundo essa fonte, Tarcísio era taxativo de dizer que não iria disputar o Palácio do Planalto, a possibilidade que passou a admitir recentemente. Ou seja, o Tarcísio era muito incisivo, não vou candidatar à reeleição, não vai ter candidato ao Palácio do Planalto. Agora ele meio que está dando umas indiretas, não está falando nada, não está dizendo nem que sim nem que não, né? Um dos argumentos usados por Tarcísio no final de abril para rechaçar a candidatura à presidência era a falta de garantia de que teria apoio de Bolsonaro. Então, ou seja, justamente é o ponto. O Tarcísio sabe, o Tarcísio não é burro. Ele sabe que se ele for candidato sem o Bolsonaro, ele perde. Então é melhor ele ir para o governo de São Paulo mesmo. A chance do Tarcísio é justamente se ele for o candidato do Bolsonaro. E no momento que o Tarcísio for o candidato do Bolsonaro, meu amigo, acabou pro resto. Acabou pro Lula, acabou pro Caiado, acabou pro Zema. O Zema, eu gosto do Zema também, mas, sinceramente, não vai ter chance com o Tarcísio apoiado pelo Bolsonaro. E acabou pro Ratinho Júnior, acabou para todo mundo. O Tarcísio ganha a presidência com muita facilidade. Estou para te dizer que até o pessoal da isentosfera lá de São Paulo vai todo mundo apoiar ele, ou seja, acabou. Não tem. Até a esquerda vai apoiar o Tarcísio, no final das contas. Ou seja, o Tarcísio vai ser quase que o candidato unânime em 2026, vão vender a história de que ele está unificando o país e coisa e tal. Mas lembrem-se, Tarcísio é cria do Bolsonaro, não tirem isso da cabeça. Ah, mas o Tarcísio se coligou com o Kassab em São Paulo.
Fazer coligação, meu amigo, todo mundo tem que fazer coligação, não tem esse papo de fazer coligação, ah, que não pode encostar no Kassab, não. Meu amigo, não tem jeito, né? Política é um jogo sujo, meu amigo, se você não meter a mão na lama, tu não vai desentupir o bueiro, não tem essa, tu tem que enfiar a mão na lama mesmo para desentupir a porcaria lá, para fazer as coisas andarem, não tem outra alternativa, né? Aqui, ó, disposição de Bolsonaro em endossar a chapa Tarcísio Michele. Então aqui, ó, informação foi levada por assessor político do ex-presidente a ministros do Supremo. Então essa que é a história que eu tô achando que tá acontecendo. O Bolsonaro tem conversado com o Temer, eu não sei se vocês sabem, aliás, eu acho que essa foi a grande oportunidade perdida do Bolsonaro. O Bolsonaro tem trânsito com o Temer. Se o Temer fosse vice do Bolsonaro em 2022, ele tinha ganho essa eleição, mas enfim, bom, arquiteto do si no passado não resolve nada, né? Deixa pra lá. De qualquer forma, o Bolsonaro tem conversado com o Temer e talvez isso seja justamente uma forma de, olha, dar uma aliviada pra galera. Tá bom, vocês não querem... O problema todo, o Bolsonaro sabe, é que eles não querem o Bolsonaro presidente do Brasil. Não querem, de jeito nenhum. Então, beleza, a direita é mais importante que qualquer nome da direita no final, até do que o nome do Bolsonaro. Embora o nome do Bolsonaro seja central na direita. Então, se é essa a ideia, talvez o Bolsonaro tenha realmente negociado isso daí e seja o Tarcísio no lugar dele. Se for isso, ótimo. Mas, de novo, a minha visão é, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Se for o Tarcísio, excelente. Se for outra pessoa, vou votar na outra pessoa, né? O pessoal do Estadão aqui, nessa outra coluna do Estadão, está colocando uma coisa diferente aqui. O Silvio Cascione, está dizendo que a força do Lula é que vai definir o candidato do Bolsonaro em 2026. Então eles estão dizendo aqui que o Bolsonaro, se o Lula estiver muito forte, o Bolsonaro vai de Tarcísio. O que eu acho um contrassenso, tá? Eu não sei se eu acredito, porque eu já falei para vocês, a Michele é mais forte eleitoralmente do que o Tarcísio, tá? A Michele ganha mais fácil do Lula do que o Tarcísio. A questão da Michele é que governar é um trabalho sujo, tá? Uma coisa complicada, né? E eu não sei se a Michele estaria disposta a esse tipo de lambança. O Tarcísio é um cara mais durão, talvez consiga. Não sei. Né? Se a Michele, de novo, se o Bolsonaro apoiar a Michele para presidente, eu voto na Michele. Pô, felizão, acho ótima a Michele como candidata. Enfim, essa é a história, né? E o Eduardo Bolsonaro a mesma coisa. Aqui, ó. Segundo o Silvio Cascione, a interrogatório do STF, o pessoal já está vendo que ele vai sim ser condenado e coisa e tal. É um absurdo isso, né, cara? Porque a gente vê que não tem prova nenhuma, não tem nada contra o cara e vão condenar ele mesmo assim. É um absurdo completo. Mas eu tenho certeza que o Bolsonaro vai sair maior dessa história no final das contas, mas dificilmente vai conseguir resolver isso antes de 2027. A gente precisa ter o próximo presidente da direita. Isso é o mais importante. Ter um presidente da direita para a gente tirar essas lombrigas do STF que estão lá da esquerda e ainda fazer um impeachment de algum ministro para a gente ter a maioria e conseguir anular essa porcaria toda. Aí em 2030 o Bolsonaro volta. Excelente, tranquilo, ótima notícia, né? Enfim, aí o que ele está dizendo aqui é outra história, que o Bolsonaro está esperando a popularidade do Lula. Ou seja, se o Lula estiver popular, vai o Tarcísio. Se o Lula estiver fraco, vai ou o Eduardo Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro. Eu acho que esse cara aqui está viajando, mas enfim, é uma outra visão da coisa também que ele está colocando aqui, né? E uma coisa curiosa aqui, ó, Lula perde para Bolsonaro e empata com outros 4 nomes da direita no segundo turno de 2026. A Michele Bolsonaro e o Bolsonaro estão numericamente à frente do Lula. Os outros, inclusive o Tarcísio de Freitas, está numericamente abaixo, mas dentro da margem de erro, né? De qualquer forma, eu já falei para vocês que isso não é problema nenhum, porque no final das contas, o Tarcísio ainda é relativamente pouco conhecido. É muito conhecido em São Paulo, mas em termos de Brasil como um todo, ainda não é muito conhecido. Quando começarem a ventilar o nome dele, Tarcísio ganha fácil isso, não tem essa. Ainda mais com ele vendendo a ideia de que ele é durão com a segurança pública, que mandou bater nos bandidos lá em São Paulo, a imprensa ajudando o Tarcísio pra caramba. Não, porque o Tarcísio bateu nos traficantes, que não pode. Meu amigo, você tá dando voto pro Tarcísio. Continue assim, imprensa, por favor. Continue falando que o Tarcísio bateu nos traficantes, não sei o que lá. Resta saber quem é que vai ser o candidato ao governo de São Paulo, né? Vamos ver se aqui se confirma no final das contas se esse boato se confirma. De novo, eu acho que é muito um boato com foco em fazer alguma mudança no STF. O pessoal do STF deve estar querendo uma forma de saída dessa coisa toda, e isso daqui deve ser parte da fórmula de saída. Saída por quê?
porque eles sabem que eles vão se fuder com a lei Magnitsky, então eles estão querendo achar uma maneira de sair, né? E talvez com essa fórmula aqui eles cheguem a uma saída para isso daí. É uma possibilidade. Eu não fico triste não, gosto do Tarcísio, voto no Tarcísio fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.